Hoje eu queria sua atenção para pensar sobre isso, sobre a salvação. Vocês leram uma passagem bíblica na ordem do culto que afirma claramente que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e em teu coração creres, serás salvo. Ou seja, há uma fé interior e uma pública profissão de fé. Quando nós pensamos no tema salvação, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, como nasce a salvação, algumas perguntas nos vêm à mente. Eu queria que você nos desse atenção para pensar sobre isso. Algumas perguntas, duas delas, brevemente. Salvo de quê? Esta é a pergunta primeira. E aqui alguns pontos para refletirmos. Salvos da ira de Deus. Essa é uma expressão indigesta, mas a Bíblia diz que Deus manifesta a sua ira sobre os homens. A ira não é um descontrole de Deus, mas uma justa indignação por causa do pecado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você ver uma injustiça, como por exemplo, uma criança sendo espancada, aquilo lhe causa algeriza, você fica indignado. Imagine o Deus Santo testemunhando os nossos muitos e terríveis pecados. Deus manifesta a sua ira. A salvação diz respeito, entre outras coisas, ser livres desta ira, justa ira de Deus, do domínio do pecado. Foi Jesus quem disse: vocês que praticam pecado, vocês são escravos do pecado. Ao contrário do que as pessoas pensam, nós nascemos numa condição de escravos espiritualmente, a ponto de não poder dizer não a esta inclinação com a qual todos nós fomos concebidos. E mais, somos livres da culpa e da condenação. Não há um justo nenhum sequer, estamos todos debaixo de culpa e de condenação, somos merecedores de condenação, da tirania de Satanás. As pessoas, muitas delas, pensam que Satanás é um mito criado na Idade Média, mas a Bíblia fala deste ser invisível, real, que odeia a criação de Deus, em particular a igreja do Deus vivo. Nós somos libertos dessa tirania. Paulo disse que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz, e também do poder da morte. As pessoas têm pavor da morte, porque a morte é uma tirana, mas aquele que está em Cristo pode ter a segurança, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não podemos nem devemos viver mais debaixo da tirania da morte. Agora, somos salvos por quem? Somos salvos pelo Deus Trino. Nós cristãos somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Nós não podemos entender plenamente essa doutrina, mas ela é verdadeira. Há um só Deus, e esse único Deus é três pessoas. E este único Deus, Trino, planejou a nossa salvação. Deus Pai planejou, o Filho, o Deus encarnado, veio a este mundo, Jesus Cristo, morrer na cruz para a salvação, e o Espírito Santo, que está agindo entre nós nesses dias, é Ele quem abre os nossos olhos para entender a mensagem do Evangelho, é o Espírito Santo quem aplica a obra da salvação, de modo que a igreja cristã, por mais de 2000 anos, reconhece que a salvação é uma obra do Deus triuno. E há uma expressão muito curiosa de um teólogo anglicano que diz assim: a Trindade é a base do Evangelho, e o Evangelho é uma declaração da Trindade. É a obra salvadora de um Deus bendito que manifestou sua graça e seu amor por nós, o Pai, o Filho e o Espírito. É por isso que o batismo é trinitário. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, porque Ele, o Deus único, Deus Trino, é o autor da nossa salvação. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está em uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do verso 3. O texto também vai ser projetado para facilitar a leitura daqueles que porventura não têm um exemplar da Escritura Sagrada. O texto diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Entre os estudiosos da Escritura, há consenso em que esta passagem do Novo Testamento é uma das mais perfeitas declarações sobre a salvação. E à luz dessa passagem, eu quero pensar com vocês sobre como nasce essa salvação, operada pelo Deus Trino. Vamos ver à luz dessa passagem, e o professor John Stott vai nos ajudar, estabelecendo 6 elementos básicos na salvação que a igreja cristã prega no Evangelho, nas Escrituras. E aqui vejamos então os elementos. Primeiro, a necessidade da salvação. O texto vai dizer assim no verso 3, pois também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e invejas, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O que Paulo vai fazer, escrevendo aos cristãos, naquela região em particular Tito, é que ele está encorajando aquelas pessoas que já eram cristãs, que já tinham sido batizadas, que estavam como membros da igreja. Eles deveriam viver uma vida diferente numa sociedade sem balizas morais, com completa inversão de valores. E Paulo pega os 2 primeiros versos da carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, e ele faz um imperativo ético: vivam desta maneira. E a partir do verso 3, ele vai dar o fundamento. Por que é que nós cristãos devemos viver uma vida diferente? E aí ele começa a fazer uma exposição sobre a salvação. E ele começa com esta necessidade da salvação. E ele conjuga todos os verbos no passado. Nós éramos, ele está lembrando aos cristãos quem eles eram, para deixar em letras garrafais a obra que Deus fez em nosso favor. E nessa descrição que Paulo faz, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o homem não é bom, o homem não está numa situação confortável, todos aqueles que ainda não foram alcançados por esta graça vivem numa condição terrível. E Paulo pinta um quadro tenebroso. Vejam a palavra de Deus. Primeiro ele vai falar com clareza aqui, que eles eram nécios. Nossa mente estava corrompida pelo pecado. A palavra nécio aí significa cegueira espiritual, a falta de entendimento, ou seja, há um véu sobre a mente. As pessoas não compreendem o Evangelho, elas não compreendem a mensagem da graça de Deus, porque o problema não é cognitivo, não é uma questão de inteligência, é uma questão de natureza espiritual. Filósofos podem ler a Escritura de uma ponta a outra, mas na condição de nécios, essa cegueira, este véu sobre a mente, os impedem de entender a mensagem do Evangelho. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Nós éramos nécios, ouvíamos, mas não entendíamos, porque a nossa mente estava obscurecida, corrompida pelo pecado. Isso é absolutamente terrível. O pecado, ele amortece a percepção das pessoas quanto à pecaminosidade do pecado. A gente prega o Evangelho, fala a verdade, mas parece que a pessoa não responde, porque há um véu sobre a mente. Estávamos todos nessa condição, é o que Paulo diz. E mais, desobedientes. Nosso coração era rebelde contra Deus. Paulo está dizendo àqueles cristãos: lembrem, tragam a memória de vocês o quanto nós éramos desobedientes. E a desobediência aqui diz respeito à rebeldia de um coração que se recusa a viver para a glória do Criador. E esta é a condição dos homens, desobedientes. Você não é fruto de uma explosão, você não é fruto de uma força impessoal, você não é obra do acaso, você foi criado por Deus. E você deve obedecer à lei de Deus. No entanto, eu e você, nós todos, por natureza, somos pessoas desobedientes. Paulo está falando claramente sobre uma condição terrível em que nós vivíamos, inclinados para o mal. E mais, outra expressão que ele usa, desgarrados. Nossa alma não se deleitava em Deus. Esta é a figura de uma ovelha.
que sabe qual é o caminho, mas por uma decisão corrupta do coração, sai do caminho. Você foi colocado no caminho, mas decidiu sair dele. Em Adão, todos nós estávamos na condição de ovelhas desgarradas, extraviadas do caminho do bom pastor. E Paulo vai dizer que isso não é uma questão de cognição, mas do coração. É o coração corrompido que leva o homem a não ter deleite no Criador, na fonte de toda a vida. E ele segue nessa descrição terrível. Éramos escravos. Nosso coração estava rendido aos prazeres da carne. Ele usa a expressão a toda sorte de paixão e prazeres. É o coração corrompido que leva o homem a se deleitar naquilo que Deus odeia e a rejeitar aquilo que Deus ama. Por que há tanta maldade no mundo? É porque o coração do ser humano foi corrompido. O ser humano é um escravo, ele ama aquilo que o destrói. Essa é a condição da natureza humana sem Deus. E Paulo está dizendo claramente sobre isso. Éramos também maldosos. A nossa conduta refletia duas coisas terríveis. Paulo vai falar de malícia e inveja. Ou seja, a nossa conduta interpessoal, os nossos relacionamentos, melhor dizendo, muitas vezes são maculados por esses dois elementos que são duas faces de uma mesma moeda. A malícia é quando o indivíduo deseja o mal do outro. E a inveja é quando o indivíduo se entristece pelo bem do outro. Paulo diz, olha, o que afeta as nossas relações, num sentido mais profundo, é a malícia e a inveja. O ser humano, por natureza, é malicioso e invejoso. E isto corrompe as relações humanas. Temos problemas em casa, temos problemas no trabalho, temos problemas nas igrejas, temos problemas na sociedade, porque o homem é malicioso e invejoso. E isso gera um outro problema. Paulo fala que nós somos belicosos, odiosos e odiando uns aos outros. Belicoso é uma expressão não usada com muita frequência, não é uma expressão do nosso vocabulário cotidiano, mas essa palavra é a mais adequada para apontar ou para descrever a guerra das relações humanas, porque a ideia do belicoso é alguém habituado à guerra, gente incitada para a confusão, disposta a criar conflito. E do ponto de vista espiritual, todo homem é inclinado à guerra com o seu próximo, porque o pecado afetou as nossas relações. E Paulo está falando nesse capítulo, e nos capítulos anteriores também, sobre relações humanas. Por que é que os homens estão em conflito? É porque a natureza humana está corrompida. E ele faz essa descrição do que nós cristãos éramos, antes desta maravilhosa graça de Deus ter nos alcançado. Há um texto em Romanos que sintetiza tudo isso e enquadra todo ser humano, religiosos e não religiosos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Está aqui uma expressão que os homens rejeitam, culpa, condenação, porque no fundo, as pessoas estão cheias de autojustiça ou de justiça própria. Mas a Bíblia diz que nós todos somos nessa condição, culpados e sem defesa diante de um Deus santo. O que aconteceu na nossa vida? O que aconteceu na vida dessas pessoas que foram batizadas hoje? Havia um pregador no século XVIII, considerado o maior pregador da história depois de Paulo, pelo menos alguns apontam nessa direção, George Whitefield. Todas as vezes que ele via um homem na sarjeta, na miséria, na contramão do evangelho, ele dizia, ali estaria eu, se não fora a graça de Deus. O cristão é cristão não porque é mais inteligente do que os demais, não porque é melhor do que os demais, não porque é por natureza bom, é porque algo aconteceu, e esse algo é o evangelho que faz toda a diferença. E a partir então do verso 4 ele vai falar sobre a origem da salvação. Como é que nasce esta obra de salvação? Então ele vai apontar no verso 4, observe aí. Quando porém, primeiro ele faz a descrição tenebrosa, e agora vem, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Prestem bem atenção nas expressões. Quando indica o quê? Tempo. Houve um momento na história em que você e eu, nós cristãos, servos e discípulos de Cristo, fomos alcançados pela graça. Quando?
aconteceu algo. Porém, da ideia de contraste, alguma coisa radicalmente diferente aconteceu. Se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. A expressão se manifestou aí, ou surgimento, aparecimento, a epifania, é uma referência à encarnação de Cristo. Deus planejou a salvação, estávamos todos sem nenhuma condição de salvar a nós mesmos, mas Deus manifestou sua graça salvadora, e esta graça tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o próprio Deus encarnado, ele manifestou a graça de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. Nós poderíamos falar muito sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a paciência de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas o espelho de tudo isso é Cristo e Cristo crucificado. Ele é a manifestação maior da bondade de Deus. E essa salvação foi iniciativa dele, não foi um plano B, estava projetado desde a eternidade. Agora observe as expressões que Paulo usa, os adjetivos, os atributos que ele usa para falar dessa salvação. Amor, benignidade, misericórdia e graça. Quando pensarmos nesta obra de salvação, é isso que tem que vir à nossa mente: amor, benignidade, misericórdia e graça. O eterno amor de Deus o motivou a ser benigno, e um ser benigno é aquele que planeja o bem, e ele planejou bondade para nós. E a manifestação dessa bondade é a misericórdia, que susta o castigo, que susta a condenação, e manifesta a graça, oferecendo a pecadores como eu e você a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Nós jamais deveríamos falar da salvação, do evangelho, da cruz, do sangue de Cristo, como nós cantamos hoje aqui no culto, sem nos emocionar com a grandeza deste amor. As pessoas perderam a noção do que é amor. As canções, elas refletem a pobreza da nossa sociedade. Muito do que é chamado de amor é paixão lasciva. Amor é literalmente sacrifício pela pessoa amada. Um pai pode sacrificar-se pelo seu filho. Uma mãe pode sacrificar-se por sua filha, porque os ama. Mas a maior prova do amor de Deus é que Deus amou pessoas indignas como você. Deus amou pecadores como você, gente rebelde como você e eu. É a prova maior. E Paulo vai falar que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Não era prevendo que você seria bom, não é porque você merece, é o amor imerecido. Graça significa isso, amor a gente que não merece. É por isso que este amor deve nos constranger. Um poeta brasileiro, um cantor chamado Sérgio Lopes, em uma de suas canções, O Amigo que eu encontrei, na parte final ele diz assim: quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode? Não há amor comparado ao amor do Deus Trino, ao amor de Cristo que se deu naquela cruz. As pessoas pensam na cruz como uma espécie de derrota de Cristo, mas a cruz é o símbolo do seu poder, da sua graça e do seu triunfo. Ele disse para Pilato: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele se entregou pelos nossos pecados. E aí nós vamos para um segundo elemento, para um terceiro elemento, a base da salvação. Ou seja, qual é a base moral para Deus perdoar pecadores? Qual é a base moral para Deus aceitar pessoas como eu e você, junto ao trono da sua santidade? O verso 7 vai falar sobre isso. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Interessante porque, embora não haja uma menção específica nesse texto, explícita, sobre a obra da cruz, Paulo está falando sobre o evangelho da cruz. Ele está falando aqui sobre a justificação pela graça, que é fruto desta obra realizada no Calvário. A cruz de Cristo não foi um acidente, foi planejado. O texto diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Paulo fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele se entregou por nós. Ninguém é salvo por obras próprias. Ninguém é salvo pela intercessão de José,
de Paulo, de Maria, nem de nenhum outro dos santos da igreja que tanto contribuíram para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos salvos pelo nome de Jesus, pela obra de Jesus. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, diz o texto sagrado. Em Romanos 5,17 está escrito, olha que palavra maravilhosa, eu quero que você leia comigo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vejam essa expressão, dom da justiça. A Bíblia diz que Deus não justifica o ímpio. E aqui está uma congregação de pessoas que foram justificadas por graça. O ponto é que naquela cruz ele assume a nossa condenação e pela maneira como viveu, completamente santo, cumprindo completamente a lei, de modo perfeito e cabal, ele nos dá a sua justiça, o dom da justiça, é um presente. Nós só precisamos tão somente estender as mãos vazias e receber graciosamente este dom. Deus é juiz. E você e eu vamos comparecer diante do tribunal dele. Cedo ou tarde, você vai responder diante do seu Criador. E naquele dia, esse tribunal insubornável, quando falamos de justiça num país como o nosso, eivado de escândalos, um após o outro, nós muitas vezes temos reservas com a expressão justiça, mas haverá um tribunal insubornável e um justo juiz emitirá 2 vereditos, justo ou culpado. Aqueles que estão no Evangelho ouvirão do Senhor, você é justo. Como isso é possível? Por meio da obra que Cristo realizou. É um dom, é um favor, é uma graça. Ai do homem, ai da mulher que não comparecer diante de Deus, revestidos da justiça de Cristo. Paulo está falando que por meio de Adão, todos nós perecemos. Mas a obra que Cristo fez, por meio dele, Jesus Cristo, nós recebemos o dom da justiça. Esta é a base. E agora Paulo fala do meio da salvação, o caminho que Deus usa para salvar o homem. E nos versos subsequentes dizem assim, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou como? Mediante aqui a ideia de meio. Qual foi o meio? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa expressão, lavar, é uma referência ao batismo. E o batismo, na tradição batista, por exemplo, desde o século XVII, ele é um símbolo, que significa, ou que aponta para algo espiritual que já aconteceu. O batismo por si só não pode salvar. Não são as águas que lavam os pecados. As águas simbolizam a obra que só o Espírito de Deus pode fazer. Quando alguém é imerso na água, aquilo simboliza sua morte espiritual. E quando ele emerge da água, mostrando a sua ressurreição espiritual para viver uma nova vida, esta obra, esse lavar regenerador do Espírito Santo, é um símbolo externo de uma graça interna, a regeneração. E essa expressão regeneração que aparece aí, ou regenerador, Paulo está falando aqui sobre esta obra que o Espírito Santo faz, e que Jesus comunicou a Nicodemos: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não importa quem você é, o quão bom você seja perante os homens, se não houver este novo nascimento, não há possibilidade de salvação. E esta obra de regeneração é uma obra que somente o Espírito de Deus pode fazer. E ele fala de regeneração e renovação, porque fomos regenerados, é uma obra única, irrepetível, singular, e agora a renovação é permanente, porque o cristão foi chamado para viver em novidade de vida. Não podemos ser a mesma pessoa. A obra da graça em nós necessariamente transforma a nossa vida, muda a nossa vida. Ou como diz o livro de Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esta é a obra do Espírito Santo. Fomos regenerados, ponto, e agora ele começa uma obra de renovação, permanente renovação, nos despindo de velhos hábitos, de velhos pecados, da natureza antiga, e nos revestindo de um novo homem mais parecido com o perfeito homem, o Deus homem que é Jesus Cristo.
John Stott, em seu livro, comentando essa passagem, diz assim: Deus nos salvou por meio de um renascimento e uma renovação que foram exteriorizadas simbolicamente em nosso batismo, mas realizadas interiormente pelo Espírito Santo. E há um verso, inclusive é uma base doutrinal das igrejas batistas para o batismo, e que está impresso no certificado de batismo de todos aqueles que passaram por uma igreja batista. O verso está lá em Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados, vamos ler juntos? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fomos sepultados, tal como Cristo um dia foi. Recebemos essa nova vida, ressuscitados, tal como Cristo foi, para viver em novidade de vida. Esta é a vocação cristã. E o propósito da salvação? E aí ele vai usar a expressão no verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Paulo está falando de algo no porvir, de uma herança que recebemos em parte. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia de que Deus vai completar a obra que começou. Vamos receber uma herança incorruptível. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E qual é a herança que vamos receber? Como funciona isso? Olha o que diz o autor de Hebreus sobre Noé, um notável. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Quando eu oro por crianças, bebês aqui na igreja, eu sempre peço a Deus que elas sejam confirmadas como herdeiras da justiça que vem pela fé. O que isso significa? É uma herança que só pode ser apropriada pela fé, pela confiança na obra de Cristo. A habitação do Espírito em nós já é uma garantia de que nós somos herdeiros desta bênção suprema que Cristo conquistou no Calvário. Você não vai viver aqui por toda a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos criados para a eternidade. E a Bíblia diz claramente que nós, servos de Cristo, por graça, não por mérito, somos herdeiros da justiça, para viver plenamente com Ele por toda a eternidade. E qual é a evidência da salvação? Como é que eu sei que uma pessoa é cristã? No mundo de tantos maus testemunhos, no mundo de tantas pessoas que se afirmam cristãs, que confessam ser cristãs, e não demonstram, não dão bom testemunho do Evangelho. Qual é a evidência? Há muitas delas, mas Paulo vai apontar algumas aqui. Fiel é esta palavra, não é invenção, é a palavra, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam o quê? Solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. A expressão boas obras aparece 14 vezes nas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E o que Paulo pretende aqui é mostrar um princípio fundamental da fé cristã. Somos salvos pela graça para as boas obras. As obras não salvam, mas evidenciam quem é e quem não é salvo. O Evangelho não é firula filosófica, não é conto de fadas. O Evangelho é o poder de Deus que transforma pessoas, famílias e nações inteiras. Se o indivíduo confessa ser cristão, e a vida não foi transformada, está sob suspeita a autenticidade da sua fé e da sua conversão. O cristão, ele é, ou deve ser, um praticante de boas obras. Aqui 2 coisas importantes, vejam só. Primeiro, Cristo morreu para purificar para si um povo zeloso de boas obras. Um dos propósitos pelos quais nós fomos salvos é para que possamos viver uma vida de boas obras. O texto diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras. E o que são as boas obras? Ações, práticas, conduta, procedimentos que mostram o evangelho em nós. O cristão deve ser marcado por um antes e um depois da graça de Deus, salvadora graça. O modo de viver, o modo de se relacionar com as pessoas, a sua conduta na sociedade, a modo como ele se relaciona com as pessoas. Boas obras é tudo aquilo que glorifica o nosso Criador e Redentor. E o segundo elemento, as boas obras, embora não sejam a causa da salvação, são a sua principal evidência. Olha só o que diz Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. O cristão, o discípulo de Cristo, é uma evidência do poder da graça, a graça que salva pecadores. E essa graça, ela é autenticada, ela se torna verdadeira, ela se mostra real, à medida em que a nossa vida espelha, reflete a beleza e o caráter de Jesus Cristo. Eu queria sua atenção para ler um parágrafo, relativamente longo, mas que é uma síntese do que eu disse hoje aqui, sobre a necessidade da salvação, a origem, a base, o meio, o propósito e a evidência da salvação. Ouçam o que diz o professor John Stott. Sua necessidade, a necessidade da salvação, é devida ao nosso pecado, à nossa culpa e à nossa escravidão. Sua origem é a bondade e o amor gracioso de Deus. Sua base não é o nosso mérito, mas a misericórdia de Deus revelada na cruz. Seu significado é a obra da regeneração e de renovação do Espírito Santo, sinalizada no batismo. Seu objetivo é a nossa herança final da vida eterna, e a sua evidência é a nossa diligente prática de boas obras. É uma síntese da mensagem do Evangelho. E a minha pergunta para você, a você que veio hoje aqui talvez testemunhar, assistir o batismo de um ente querido, de um familiar, de um amigo, você é um salvo? Você é alguém transformado pela graça salvadora? Você tem dúvida de que a sua condição é aquela que Paulo descreveu? Você precisa saber que só há uma esperança para a sua vida, essa esperança é Jesus Cristo. A igreja não inventa a mensagem, a igreja é apenas o veículo da mensagem do Evangelho. Os ministros não falam o que querem, eles falam o que a Escritura ordena falar. E a Bíblia tem uma palavra fundamental. A palavra é arrependei-vos e crede no Evangelho. Deixa eu lhe contar uma história para finalizar. Uma história interessante de um homem chamado John Harper, e eu chamo de o milagre da salvação. Esse homem viveu no final do século XIX, nasceu na cidade de Glasgow, na Escócia. Convertido na adolescência, como alguns desses adolescentes que nós batizamos hoje aqui. E ele começou desde a mais tenra infância, dando espaço na fé cristã, a falar de Cristo, no bairro, entre os seus colegas. E pela providência divina, ele se tornou ministro do Evangelho, um pregador. Foi para a Inglaterra, para Londres, e começou a pregar numa igreja. A sua igreja logo cresceu, tinha mais de 600 membros. E ele começou a pregar em vários lugares. Foi convidado para pregar nos Estados Unidos. Atravessou o Atlântico, pregou na igreja de Moody, voltou, continuou seu ministério na Grã-Bretanha, novamente recebeu um convite, e nas vésperas de viajar, faltando alguns meses para viajar, a sua esposa faleceu, e ele ficou agora com uma criança de 6 anos para cuidar, chamada Nana. E ele então pegou um navio, no dia 15 de abril de 1912, um navio muito conhecido chamado Titanic. E no Atlântico Norte, aquele navio sofreu naufrágio. A sua filha e uma sobrinha foram preservadas. E o que a gente sabe da história desse homem é por conta da narrativa de um escocês que deu um testemunho numa igreja em Ontário, no Canadá. Aquele homem subiu no púlpito da igreja e disse: eu sou o último convertido daquele evangelista escocês, daquele pastor. O navio naufragou e boa parte das pessoas ficaram à deriva em alto mar, nas águas gélidas do Atlântico Norte, e a história vai mostrar, o testemunho daquele homem, é que ele viu aquele pregador tentando se manter suspenso em destroço do navio, e o John
se aproxima daquele homem e diz: olha, você é salvo. O homem disse: não, crê em Jesus Cristo e tu serás salvo. E as águas turbulentas levaram o pregador para mais distante. Lá pelas tantas, a água trouxe novamente o pregador, e ele diz: você já é salvo? E o homem disse: ainda não, crê em Jesus Cristo, tu serás salvo. E diz que ele viu aquele pregador submergir nas águas do Atlântico para entrar no reino celestial do Deus eterno. E naquele lugar, com mais de 50 metros de água abaixo, aquele homem confessou a Cristo, Senhor e Salvador, foi salvo, estava do outro lado do Atlântico, numa igreja, dizendo: eu fui alcançado por esta graça salvadora. Talvez você não enfrente o naufrágio hoje, mas uma coisa é certa: a sua vida está a um passo da eternidade. E a pergunta que deve perturbar a sua alma é: você é salvo? Crê em Jesus Cristo e você será salvo. Eu encerro lendo as palavras de Jesus Cristo, nosso Salvador. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler juntos? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu queria orar por você. Vamos curvar a fronte. Aqueles que são crentes, discípulos de Jesus Cristo, Filho de Deus, se alegrem, se regozijem na salvação. Glorifiquem a Deus por sua maravilhosa graça. Se não fosse a graça, estaríamos completamente arruinados. Há aqueles que porventura ainda não têm a certeza da salvação. Se você crê em Jesus Cristo, não no sentido de acreditar que Ele existiu, mas no sentido de confiar na obra dele na cruz, na suficiência do seu sangue para lhe perdoar os pecados, você pode ser salvo ainda hoje, neste instante, por uma obra inexplicável, inimaginável, imensurável do Espírito de Deus que está trabalhando nessa igreja nesta hora. Pai bendito, nós te louvamos pelo Evangelho. Confessamos que nós todos somos pecadores, culpados e sem defesa diante de Ti. Confessamos que somos merecedores da ira e da condenação. Mas, por um mistério do Teu amor, o Senhor nos chamou para si, manifestando a Sua graça salvadora. Nós te louvamos porque Cristo foi àquela cruz dar a Sua vida por nós. E nós estamos aqui nesta manhã para trazer à memória a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Te louvamos porque Ele está vivo à direita do Senhor. Te louvamos porque a sua morte é suficiente para a nossa salvação. Te louvamos porque somos justificados por graça, tão somente por graça. E nesta manhã nós nos regozijamos pela obra de regeneração que o Teu Espírito fez em nós. E porque Ele está nos santificando, nos levando de glória em glória a ser mais e mais parecidos com Jesus Cristo, nosso modelo supremo. Nesta noite, ou melhor, nesta manhã, nos alegramos, Senhor, pelo batismo desses irmãos, e te pedimos que esta mesma graça que os alcançou, alcance pessoas hoje aqui. Tira o véu sobre a mente, abre os olhos do entendimento, Senhor, para que vejam duas coisas fundamentais: a si mesmas como absolutas pessoas carentes da Tua graça, e que se voltem para Cristo como única esperança de suas almas. Ó Deus, faz isso porque só Tu podes fazer. E que essa igreja permaneça firme na pregação do Evangelho da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. E é por meio dele que nós oramos, para a Tua glória e para a nossa alegria e regozijo. Amém e amém.